Você sabe mesmo trabalhar o loyalty dos seus clientes? Ou você trata eles todos como somente mais um? Mas antes de tudo, vou explicar para vocês o que é loyalty. Esse termo de loyalty aí já tá bem antigo, hein? Nada mais é que uma técnica ou, mais simples, um termo de fidelização do seu cliente. Pessoal, antes de mais nada, você já ouviu falar do método ARPA? Um método aplicável e escalável que te traz receita. Clique no link da descrição e saiba mais. Fidelização é um termo que toda equipe comercial diz que entende. Todo gestor diz que entende, mas não é bem simples assim. Porque fidelizar cliente não é somente fazer uma ligação e perguntar se está tudo bem. Você precisa entender que a fidelização é o relacionamento do cliente no seu pós-venda. Isso existe técnicas, jeito e o melhor. O cliente vê em você valor. O cliente fiel não é aquele que compra uma vez, é aquele cliente que compra todo mês. Loyalty é um termo de repetição desse processo. Você precisa estruturar as datas sazonais do atendimento do seu cliente, produtos recorrentes, os SKUs de maior giro e o volume médio de compras. Como aplicar esse método? Antecipe pedidos, crie um ciclo de ligações ou de visitas de 30 a 45 dias no seu cliente, crie datas de sazonalidade, criando uma agenda fácil, uma agenda organizada, onde o cliente organiza o seu pós-venda, te dando mais pedidos e trazendo uma recorrência mensal para você. O maior erro dos vendedores é enxergar o cliente como alguém que compra. Vendedores de alta performance, vendedores que estão antenados no pós-venda, tratam o cliente como parceiro estratégico. Entenda a lógica. Em vez de verbalizar eu vendo para você, você pode mudar para eu ajudo você a ganhar dinheiro comigo. Eu atendi durante muito tempo um cliente que ele era para mim, eu achava que era o melhor cliente. Ele me dava o pedido, o ticket médio era bom, o mix de produto era bastante mix de produto e eu achava esse cliente incrível. Até que um dia eu percebi que cada venda que eu fazia para ele, eu tinha que negociar. Cada hora eu tinha que mexer com o preço. Toda hora eu tinha que ficar implorando para essa compra acontecer. Aí eu fui percebendo que ele não era um cliente fiel, que ele era um cliente que me apertava. Ele era um cliente que lembrava de mim quando o concorrente falhava, quando o estoque dele acabava. Aí ele me usava como uma válvula de escape. Então o que esse cliente era? Ele não era fiel, ele era um cliente ocasional. Esse é um exemplo clássico sobre o loyalty. Eu tinha um outro cliente da mesma época que era mais enxuto, a negociação era mais fácil, porém o volume era um pouco menor. Mas todo mês o pedido entrava, tudo que eu oferecia o cliente comprava, ele me dava a oportunidade de cuidar do estoque e venda deles, ele me dava a oportunidade de treinamento. Aí que eu percebi qual é o melhor cliente. O que me dava um pouco mais de volume ou aquele fiel que todo mês o pedido vinha contemplado com bom lucro? Cara, eu não sei se isso acontece com você. Aqui no escritório tá cheio disso. E com todas essas histórias, eu criei uma técnica que é a virada de chave. Eu comecei a me posicionar. Chego no cliente, esse cliente mais difícil, esse cliente mais do preço, e falei assim: cara, eu vou vir toda a primeira semana do mês. Por favor, você me deixa o estoque vendas no jeito, você me deixa as garantias no jeito, tudo organizado, que eu já vou te trazer uma proposta de valor baseada no seu último preço e a gente não perde tempo. Você acredita que o cliente gostou e melhorou e tanto eu fazer essa repetição, ele está se tornando um dos melhores clientes do escritório? Você entendeu a diferença de um vendedor comum para um consultor? É assim que o cliente deve te ver, como um consultor que traz margem de lucro para ele. Quando você cuida do pós-venda, ele te vê de uma maneira diferente, é o cara que cuida do negócio dele. Você blinda a margem dele,
Porque pós-venda mal feito é prejuízo para o cliente. E como o cliente gera previsibilidade dentro do pós-venda? Dentro do termo loyalty. São duas técnicas acopladas, CX e CS. CX é o Customer Experience, é o jeito que o cliente sente o seu pós-venda. CS, Customer Sucesso, é o jeito que o cliente tem resultados com o seu pós-venda. A previsibilidade acontece quando o sucesso do cliente se repete todo mês. Existe um ciclo para tudo isso. E qual que é o ciclo do CX? Você tira o pedido chega no prazo combinado, a carga sem violação, no tempo certo, o pedido deu tudo certo, o preço correto, o frete combinado, o prazo ok. Previsibilidade é ação, não é café, não é simpatia, não é brinde. O CX é coisa séria, acontece no dia a dia entre o vendedor e o lojista. E o ciclo do CS? O cliente vende o que ele comprou, a margem de lucro está correta, o mix de produto ele não vai encalhar, você mandou materiais de pós-vendas, trade marketing, outras ações. Se o cliente compra e não vende, ele troca de fornecedor. Entendido tudo isso, o loyalty não nasce só da venda, nasce de uma repetição organizada. Todo mês você vende, todo mês ele compra, todo mês o produto chega, a margem acontece, o produto gira e vira um ciclo infinito entre compra, venda, pós-venda e recompra. Muitos vendedores só pensam no fechamento do pedido e esquecem o valor invisível sobre o pós-venda. Dicas como: não compre esse produto, não é hora, esse produto está girando pouco. Numa visita você informa o cliente de uma maneira sincera: cara, não compre isso aqui não, porque encalhou numa outra loja que eu vendi, não é hora. Cara, vai subir o preço, faz um pedido mais forte. Tá tendo uma tendência desse produto sair de linha. Você informa o varejista antes, ele já para de comprar, o produto não vai encalhar. Então tem várias técnicas invisíveis que deixam o cliente fidelizado. E são dicas invisíveis, não aparecem no dia a dia. Fique atento com essas dicas. Perceba, quando você entrar no salão de venda do cliente, verifique os produtos que você já vendeu, se não tem nada encalhado, se você não pode ajudar o cliente. Fique esperto no dia a dia com essas práticas. Cara, entenda de uma vez por todas. Preço, prazo, todo mundo tem, mas valor são para poucos vendedores. Resumindo, se o cliente só te procura para comprar, ele é somente um cliente. Se ele te procura para discutir sobre o seu produto e sobre estratégia, ele é parceiro. E o parceiro não discute preço, não discute sobre sorte, não é por acaso. O parceiro entrega o valor necessário para o cliente vender o seu produto sem novidade e não ter problema na operação. O parceiro de verdade constrói a previsibilidade. Então o pós-venda, ele é rico nessa fidelidade, em acreditar de que tudo que você fala tem valor, de tudo que você traz gera dinheiro. Isso é para poucos vendedores. Loyalty não se perde quando o concorrente chega. Loyalty se perde quando você some. A maioria dos vendedores só aparece no final do mês para tirar pedido. Só aparece no final do mês para bater a meta. Fica implorando para o comprador: me ajuda. Falta só isso aqui para me bater a minha meta. Isso não é problema do comprador. Isso é falta de preparo do vendedor. Isso afasta o comprador de você. Deixa você bem longe. Comunicação contínua é um vínculo entre uma compra e outra. Muitos vendedores pensam que sumir por um tempo é não incomodar o cliente. Mas você já pensou na visão do comprador com você? Ele pensa assim: esse cara é oportunista. Ele sumiu porque ele deve estar aprontando alguma, ou vendendo para um concorrente, ou me vendeu mais caro. Com certeza ele vai aparecer no final do mês. O problema
Não é pensar em falar demais com o cliente. O problema é não ter estratégia para falar com o cliente. Se você sumiu na cabeça do cliente, ele não é prioridade. O erro clássico dos vendedores. Às vezes você pensa, não vou incomodar. Mas na visão do comprador, ele gera uma expectativa de pós-venda. Encaminhando promoções, encaminhando, a gente já falou sobre o aumento de preço ou rebaixa de preço. Muitos vendedores se acovardam em passar a rebaixa de preço, que tem medo da reação do cliente querer devolver alguma mercadoria. Mas essa é a regra do jogo da fidelidade. Encarar os fatos mês a mês. Sumir durante o mês e aparecer no final do mês, você sempre vai ter a imagem de oportunista, daquele vendedor charlatão. Às vezes você tem uma lista de transmissão global e você manda uma oferta para um vendedor, para um comprador que tem um outro segmento, não tem nada a ver com ele. Ele vê aquela mensagem e ele fala assim: Ih, esse vendedor não está com nada. Então fique atento, o pós-venda é importantíssimo para manter o seu relacionamento saudável e ter credibilidade na sua carreira. Cuidado com spam, não confunda spam com presença profissional. Não podemos esquecer de um tópico muito importante, o pós-venda ativo versus as soluções dos problemas. Nós vendedores estamos numa vantagem comercial muito vantajosa agora com o avanço da tecnologia. Muitas empresas estão colocando bot de atendimento no pós-venda. Isso gera um desconforto para o cliente. Onde o cliente vai ligar? Para o vendedor. Então fique atento nas soluções de problemas. Resolva rápido as questões de garantia. Resolva rápido questões de entrega. Às vezes uma entrega que chegou antecipada ou atrasada, atue na causa do problema. Isso gera uma credibilidade imensa para você, vendedor. Pessoal, gostou do conteúdo? Deixe seu like, se inscreva no canal, para o YouTube entender e levar esse conteúdo para mais profissionais que querem aprender como você.